Você que está no YouTube, sinaliza que acredita. Você no Insta, sinaliza que acredita que a sua vida pode mudar. Dá um ok, um amém, um sim, que a sua vida pode mudar aí. Escreve aí no comentário que a sua vida pode mudar. Você acredita nisso? Então, José, ele era um homem, desde a sua fase de criança, ele era um homem que tinha esperança. José tinha fé, ele tinha confiança, ele tinha perspectiva. Ele confiava nas promessas que a ele foram delegadas. Então, os sonhos que José tinha, esses sonhos se transformavam em ideias, e ideias que se transformavam em realidades, que fazia José prosperar na terra, triunfar na terra, que fazia José ser um homem de sucesso. E é isso que eu quero para nós nessa noite. Eu quero que sejamos pessoas com sucesso na face da terra. Agora, José, ele prosperou mediante muitas dificuldades, muitas, muitas derrotas, muitos fracassos, que era a realidade dele, mas José, ele olhava e ele era esperançoso nas promessas que a ele era feita, nas promessas que a ele foram feitas. Então, no cárcere, ele viu esperança. Na casa de Potifar, ele viu esperança. No cárcere, José viu esperança. Ele viu sucesso. A Bíblia diz que ele foi fracassado para o Egito, e quando chegou lá no Egito, José ele teve sucesso na casa de Potifar. Ele virou superintendente na casa de um mordomo dentro da casa de Potifar. José, quando ele passou por mais um fracasso, por uma calúnia, ele foi por cárcere. E no cárcere agora, José, dentro do cárcere, ele foi esperançoso, ele confiou na ideia que ele tinha, nas promessas que a ele foram impostas, e José não demorou muito. José virou o governador do Egito. José passou a governar no Egito. Então, ele passou a ser uma pessoa de sucesso. José passou a prospectar no Egito. A vida de José, ela mudou no Egito. Então, a partir da entrada de José no Egito, em todos os lugares que ele entrou, em meio aos fracassos, José ele passou a ter sucesso, porque ele era uma pessoa que tinha esperança. José acreditava no projeto feito para ele. E quando chegou na casa de Potifar, ele prosperou, ele teve sucesso, porque as ideias dele, elas se transformaram em realidade. Quando José chegou ao cárcere, quando ele foi para o cárcere, José prosperou no cárcere também, passou a ter sucesso, passou a ser comandante daquele cárcere. Ele comandava os presos ali no cárcere. Então, em todos os lugares que José colocava a planta dos seus pés, ele tinha sucesso. Em todos os lugares que José ele se posicionava, ele tinha sucesso, porque ele sabia a semente que ele plantava.
E a semente que foi dada a José foi uma semente divina, foi uma semente. Só que Deus não plantou aquela semente para ele. Deus deu a ele a terra, Deus deu a ele a semente, mas ele plantou. Ele plantou partindo do princípio de uma confiança, de uma certeza, de uma esperança. Ele quebrou, modelos, paradigmas. Ele rompeu, ele reverberou na terra. A história de José, ela tomava rumos diferentes porque o seu pai o treinou para ter sucesso. O pai de José o treinou para ser o primogênito da casa. José era o primogênito da casa. E o pai dele treinou ele a ter sucesso na terra. O pai dele contava as histórias dos antepassados, contava as histórias do seu avô, do seu pai, do seu avô, as histórias de sucesso. E José tinha aquelas histórias como uma âncora. As histórias que era contada para José, que era o filho de Jacó e de Raquel, a mulher amada, Raquel prometida para Jacó e Jacó prometido para Raquel. Então, nasceu o primogênito José. E ele era o quê? Ele era uma pessoa abençoada, porque Jacó deu a bênção para ele. A bênção foi dada a José. E quando José, ele agora tem posse das bênçãos, ele não perde a confiança, ele não perde a esperança, a perspectiva, ele não perde a fé, ele não perde a coragem, ele não perde as crenças. Então, eu retomo o que eu sempre falo. Napoleão Hill, em seu livro, ele disse que mentes fechadas, mentes fechadas, elas não inspiram fé, elas não inspiram coragem e nem crença. E o caso de José era o oposto. José, ele tinha a mente aberta por tudo aquilo que o pai dele envolvia ele, toda palavra que o pai dele dizia a ele, criando uma realidade promissora para a vida dele. E o pai de José, ele dizia a ele que ele seria próspero na terra. Ele era herdeiro, ele era um dos patriarcas, herdeiro de promessas. Promessa dada a Abraão, a Isaac, a Jacó, e agora José recebe do seu pai como primogênito. Ele era possuidor dessa herança. Então o pai dele treinou ele a ser próspero, a ser mais que vencedor, a ser bem-sucedido. Então José, ele acreditava naquilo que o pai dele programou ele. O pai de José, ele foi programado a ter o quê? A ter vitórias. O pai de José programou José a ser abençoado. Existem pessoas que elas nasceram e os pais delas, os tutores, eles não treinaram elas a terem sucesso na terra. Eles não treinaram elas a serem mais que vencedoras. Então, o que a gente compreende aqui é o quê? É que o sucesso, ele também está relacionado à formação de identidade. O sucesso ele está relacionado a várias outras áreas. E, sobretudo, a formação de identidade. Napoleão Hill, eu gosto muito de citar ele, que é um livro que eu estou pesquisando, ele disse que o sucesso e o fracasso são são em grande parte resultado dos hábitos. Então, o sucesso e o fracasso, e muitas das vezes, eles são resultado de fracassos. Resultado de fracasso, né? O sucesso
E o fracasso, em grande parte, é um resultado, resultado do hábito. Então, quando você cria hábitos para uma coisa, ou você vai ser fracassado, ou você vai ter sucesso naquilo. Se você criou hábito, na maioria das vezes, vocês vão ter sucesso ou vocês vão ter fracasso. Vocês estão me compreendendo? Então, essa verdade você precisa carregar contigo na sua vida. Essa legitimidade você precisa carregar contigo. Você precisa entender que o teu sucesso, o teu fracasso, ele também, na maioria das vezes, ele depende do teu hábito, daquilo que você forjou. Ele depende também da sua formação de identidade, daquilo que criaram em você, aquilo que programaram em você. Então, existe sucesso e sucessos. Existe sucesso para cada área da minha vida e da tua vida. Porque nós temos de virar isso daí, fazer um divisor de água. Nós precisamos mudar essa história. Mas como eu vou mudar essa história? Nós entender qual é a raiz do problema. Em que momento, em que situação, como esse problema, essa raiz, ela criou força, ela tomou força. Você precisa legitimar isso e ressignificar. Você precisa ressignificar toda essa situação e mudar a história da sua vida. José, ele chega no Egito, no fracasso, e vai para a casa de Potifar, e pelo que foi treinado na vida dele, pelo que foi programado na vida dele, José, ele tem sucesso dentro da casa de Potifar, porque ele foi treinado pelo seu pai a ter sucesso. José foi treinado a ser bem-sucedido na casa do seu pai. O seu pai o ensinou a ser uma pessoa próspera, bem-sucedida, herdeira de uma herança. Seu pai dizia para ele que ele seria herdeiro do povo de Israel. Ele seria um príncipe. José seria um dos patriarcas. A história que Abraão contava para José era qual? Meu pai foi bem-sucedido, meu pai Isaac, meu avô Abraão foi bem-sucedido e deixou uma promessa para você, meu filho José. Você é o primogênito. E essa promessa é o quê? É de sucesso na terra. Em tudo que você colocar em suas mãos, José, você vai prosperar. Você vai ser bem-sucedido. Passa a ser o governador, ele passa a governar a casa de Potifar. Ele passa a ser o mordomo da casa de Potifar. Aí José passa por uma calúnia. Você vê que a nossa vida, ela passa por altos e baixos. Mas se a gente tem um treinamento, se a gente tem na nossa mente uma programação legitimada e positiva, está ruim agora, mas vai mudar. A situação ela está precária agora, mas a minha história vai mudar. A minha vida vai mudar, porque eu sei em quem eu tenho crido. O meu pai me ensinou a ser abençoado. A minha família, o meu tutor, ele me ensinou que primeiro que venha a tempestade, mas depois de uma tempestade vem a bonança. Que sempre tem uma bonança depois da tempestade. Sempre tem. E Jesus, ele prefigura isso daí. Aquela grande tempestade que ele determina para a tempestade obedecê-lo. Os ventos obedecê-lo. Então José, ele era legitimado pelo seu pai. Agora ele entrou na casa de Potifar, fracassado, e José passa a ter prosperidade. Ele passa a ser governador daquela casa. Ele passa a ser mordomo daquela casa. Ele é caluniado,
volta ao fracasso novamente, e ele vai lá para o cárcere. E chegando lá no cárcere, o que acontece? Depois de um certo tempo, José ele passa a ser o carcereiro daquele local. Ele passa a ser o carcereiro daquela prisão, daquele presídio. Você vê? Mas tudo isso se dá por quê? Tudo isso se dá pela esperança, pela a tranquilidade, pela calma, por ser um camarada observador, um camarada articulador, um camarada entendido, um camarada que tem boa comunicação, um camarada que olha tudo, observa, um camarada que não se deixa levar por influências negativas. Ele é bem influenciado. Ele não deixa qualquer um influenciar. Ele não deixa qualquer um trazer balelas, palavras fracassadas de derrotas para a sua vida. Então, José era assim. José, ele era legitimado. Ele tinha legitimidade. Aí ele entra na casa, ele entra no cárcere e ele sai do cárcere. Ele sai do cárcere vitorioso. Ele saiu vitorioso e agora ele vai lá para a casa do rei. E ele se torna governador de todo o Egito. E o Egito era um império na terra. E ele era o segundo homem. Ele era o segundo homem mais poderoso da terra. Olha o que Deus fez com José. Por quê? Porque ele tinha esperança. Ele tinha perspectiva. Ele tinha sido legitimado pelo seu pai. O teu pai tinha treinado a mente dele. O pai de José tinha feito uma programação na mente dele e usado conhecimentos dos seus antepassados, mas conhecimentos verdadeiros, não dogmatismo, não conhecimento muito religioso. Eu bato muito na tecla da religiosidade, porque a religiosidade é um fracasso na minha vida. A religiosidade é um fracasso na sua vida. Então nós temos que ser seguidores de Jesus, mas não religiosos. Porque Jesus, eu falo sempre, eu legitimo isso, essa é a minha marca. Jesus ele veio quebrar a religião ou a religiosidade. Jesus sabia que os judeus eram religiosos. E Jesus ele veio quebrar todos os rudimentos, paradigmas, paradoxos. Jesus ele batia muito chamando os religiosos judaicos de hipócritas. Ele chamava de hipócritas. E todo aquele, Deus abençoa, Ramos, todos aqueles que é religioso, como os judeus na época, não eu que falo, mas Jesus vive uma hipocrisia. Jesus batia contra os religiosos, os saduceus, os herodianos, os fariseus. Ele batia contra os sacerdotes, os levitas, chamava eles de hipócritas. Por quê? Eles eram muito dogmáticos, eles eram muito religiosos. E Jesus não está em busca de religiosos. Jesus está em busca daqueles que o adorem em espírito e em verdade. Daqueles que têm uma confiança, uma fé arraigada no evangelho da salvação, no evangelho da graça. Que tem uma credibilidade nas promessas de Jesus. Deixa eu te falar uma coisa para você que está no YouTube, você que está uma coisa muito séria, é um código de vitória, é um decreto. E você que está aqui no Instagram. Jesus, ele quando foi moído na cruz, quando Jesus foi moído na cruz, ele deixou um legado para nós. Ele deixou um decreto para nós. Jesus, quando foi moído na cruz, ele disse com essa ação, com essa atitude dele, que nós somos herdeiros dele. Você é herdeiro de Jesus. Você é herdeiro de um rei poderoso. Um rei poderoso na terra, no céu e na terra. Ele te deu poder para pisar escorpião, serpente
e tudo que te causa mal, tudo que te traz enfermidade. Ele te deu poder para isso. Mas nós, na nossa ignorância, nós não sabemos fazer uso da palavra de Deus. Eu falo também comigo. Eu estou aprendendo. Nós não sabemos, na maioria das vezes, saber fazer uso da palavra de Deus, dos decretos de Jesus, da lei da graça, não da lei de Moisés. Porque a lei de Moisés, ela só serve para ser sombra. A lei de Moisés, ela só serve para te prosperar aqui na terra. Isso daí eu acredito. Ela te faz próspero aqui na terra, a lei de Moisés. Porque os judeus foram e são prósperos aqui na terra. É o povo que mais prospera na face da terra. Porque eles confiam na lei de Moisés. E eu acredito nisso. Mas a lei da graça, ela sobrepõe a lei de Moisés. Por que ela sobrepõe? Porque ela te dá direito de ter 100% aqui na terra e 100% na vida vindoura. Portanto, a minha conversação que é o quê? É que você precisa ter sucesso em todas as áreas. Nós precisamos ter sucesso. Nós precisamos avaliar, ser mais observadores e ver em qual áreas nós estamos faltando. Em qual área está faltando sucesso em nossas vidas. É a sua área emocional, sentimental, financeira, é a sua área, qualquer que seja ela. Está faltando sucesso, você tem que diagnosticar. Aí você diz, poxa, eu tenho sucesso nessa área financeira. Eu prospecto, eu monetizo financeiramente, mas eu não tenho sucesso na área sentimental. Eu não tenho sucesso na área da saúde. Eu vivo enfermo constantemente. A Bíblia tem resultado para isso. Eu não tenho sucesso na área sentimental. Eu não tenho sucesso na área pai-filho. Eu não tenho sucesso. Eu não sei, não consigo educar. Então você precisa ver isso daí. Eu não tenho sucesso no meu relacionamento. Então você tem que avaliar isso daí e ver qual é a raiz dessa frustração. Como que foi treinado a sua mente? A sua mente ela foi treinada, tem sido treinada para o sucesso ou para o insucesso? A sua mente tem sido treinada para prosperar, para triunfar na terra, ou tem sido ou foi no passado? José, o pai dele treinou ele para quê? O pai de José, ele treinou ele para ser bem-sucedido na terra. O pai de José treinou ele para ele ver no insucesso o sucesso. Na fraqueza, a força. Na pobreza, a riqueza. O pai dele treinou José, o pai de José treinou ele para isso. Jacó, ele treinou José para ser o primogênito da casa. Existia irmãos mais velhos, mas ele era o filho da promessa, o filho de Raquel, da mulher prometida, escolhida por Deus para ser mulher de Jacó. Então, José, ele tinha todas as probabilidades de prospectar. José tinha todas as probabilidades de prosperar, porque o pai dele ensinou ele a vida toda. Então, existe, assim como eu, existe muitas pessoas, você que está aí no YouTube, você que está no Instagram, que em muitas das áreas da sua vida não prosperam, não consegue reverberar, não consegue plantar uma semente e essa semente germinar. Porque eu já disse, Deus dá a semente, Deus dá a terra e a semente, mas você que vai plantar essa semente. Então Deus deu a semente para José e ele tinha que plantar. José plantava a semente dele embasada naquilo que o pai dele ensinou para ele. José, você vai prosperar na terra. Você é herança de Abraão, Isaac e eu, Jacó. Deus deu uma promessa poderosa a meu pai Abraão. Aqueles que abençoar
o meu pai Abraão serão abençoados. Aqueles que amaldiçoam o meu pai Abraão serão amaldiçoados. Então, essa é a promessa. Essa é a promessa. De prospectar, de você, onde você botar a planta do seu pé, meu filho, você prosperar. E o que Jesus promete para gente? Qual a promessa de Jesus? De herdeiro. Você herdeiro, você herdeiro. Pega aí essa chave, aí uma chave de vitória. Você herdeiro do reino mais poderoso no céu e na terra. O reino de Deus, Jesus disse, o reino de Deus está no meio de nós. O reino de Deus está no meio de nós. E Jesus, ele se assenta nesse trono e ele nos deu essa herança. Nós somos herdeiros por excelência. Você é herdeiro por excelência. E é hora de mudar. É hora de mudar. É hora de mudar a sua cabeça. É hora de mudar o seu entendimento. É hora de você entender que, ainda que o seu pai ele não te ensinou bem, a sua mãe, o seu tutor, ele não te deu um ensinamento de prospectar na área financeira, na área sentimental, você foi treinado a vida toda a não prosperar, então é hora de você reverter essa situação. Você treinar o teu cérebro para parar, respirar e usar a capacidade do teu cérebro. Porque nós só usamos o nosso cérebro de 3 a 5% da sua capacidade. Nós só usamos o nosso cérebro de 3 a 5%. Mas nós temos a possibilidade de usá-lo mais e mais. Imagina eu e você usando o nosso cérebro 10%. E com a maior excelência que é a graça de Jesus, é o poder de Jesus na nossa vida, é a unção de Jesus sobre a nossa vida. É o empoderamento de Jesus Cristo derramada sobre nós. É a visão da palavra. A palavra de Jesus, ela é visionária. Jesus, ele nos dá o direito de ser bem-sucedido na terra, de ter qualidade de vida, mas nós não temos. Muitos de nós, tá? Não estou generalizando, mas muitos de nós não temos qualidade de vida, não temos um bom emprego, e nós nos contentamos com aquele emprego que nós temos, nós nos contentamos com aquele salário que nós ganhamos. Na maioria das vezes, Jesus ele quer nos dar mais. Ele quer que nós avancemos, escalamos, prospectamos, sejamos pessoas bem-sucedidas. A Bíblia diz que a promessa de Jesus é que sejamos bem-sucedidos. A Bíblia diz, sabe o que, irmãos? E comereis o melhor dessa terra. E comereis o melhor dessa terra. Será que nós temos comido, se alimentado com o melhor dessa terra? Será que nós temos recebido essa palavra como uma chave? Você que tem carro ou moto, você pega, ou você abre a sua casa, você vira essa chave, e o que acontece? Você abre e entra para a sua casa ou sai. Você vira, o motor do carro começa a se movimentar e o carro anda. A moto também. Então, falta para você virar essa chave. Falta você virar essa chave. Falta para mim virar muitas chaves em muitas áreas de minha vida e em muitas áreas de sua vida. Virar essa chave. Fazer uso do poder da palavra de Jesus. Da comunicação transformadora de Jesus. Jesus ele quer ressignificar a nossa vida em todas as áreas. Ele quer nos dar clareza. Ele quer nos mostrar um novo horizonte. Eu disse ontem, Jesus falou para Pedro, Pedro, faze-te ao mar novamente, porque Pedro vinha de uma pescaria de fracasso. Pedro vinha de uma pescaria de insucesso. Pedro vinha de uma pescaria de derrota. Então, o que Jesus falou para Pedro? Pedro, faze-te ao mar e lança a rede. Então, Jesus fez o quê? Toma a semente, mas você que vai ir para o mar e você vai lançar a rede, porque a terra está lá. Ah, mas eu
Eu trabalhei a noite toda e não peguei nada. Eu trabalhei a noite toda. Então, pessoas medianas, elas falam isso. Elas falam que ela não pode prosperar, porque já tem gente prosperando. Outro dia eu atendendo uma pessoa, e essa pessoa, ela disse para mim, eu quero mudar de profissão. Essa pessoa, ela é visionária. Ela disse que queria mudar de profissão. É um professor, amigo meu. Eu atendi ele, e ele falou comigo, eu queria mudar de profissão. E eu fui e falou com ele, você pode mudar. Aí eu dei algumas opções para ele. Eu falei com ele, por que você não vende açaí? Vende açaí porque está bombando. Olha a crença limitante dele. Olha a crença limitante dele. Olha a ideia dele. A mente fechada. Ele disse, poxa, mas todo mundo vende. Já está saturado o mercado. Todo mundo vende. Mas você precisa vender com qualidade. Você precisa fazer propaganda. Você precisa sobressair. Você precisa ter um diferencial. Você precisa fazer algo diferente para você estar por cima, para o seu negócio brilhar. Aí ele falou, ficou meio assim. Eu falei, olha, a sua mente está travada. Eu falei com ele, a sua mente está travada. Você quer fazer mais sessões comigo? E eu vou destravar a sua mente. Ele falou, minha mente não está travada, não. Ele falou comigo, minha mente não está travada, não, estou destravado. Eu falei, tá sim, até a minha tem travas. Eu falei, até a minha mente tem travas. Aí ele disse, a minha não está, não. Eu falei, eu vou te provar como a sua mente está travada. Eu vou fazer uma entrevista contigo agora. Vou fazer só 5 perguntas. Geralmente eu faço 10. Eu vou fazer só 5 perguntas nessa entrevista contigo e eu vou te provar que a sua mente está travada. Ele, tá bom, vamos lá então. Eu estava atendendo ele pela plataforma. Aí ele foi e falou, tá bom, então vamos lá. Aí eu falei, então vamos, senta aí. Aí ele foi, parou e pensou e falou, não quero não. Não quero não, porque eu não estou com a mente muito boa, não. Olha o que ele falou. Eu não estou com a mente... Eu falei, porque tua mente está travada. A sua mente está travada. Você não quer nem passar por essa entrevista. Eu ia provar que a sua mente está travada. Percebe que em muitas áreas da nossa mente nós estamos com bloqueio. Nós estamos com a mente travada. Pedro estava com a mente travada. A mente de Pedro estava travada. Ele pesquei a noite toda e não peguei nada. Mas o dono do céu e da terra, o Todo-Poderoso, falou com ele. Jesus falou com ele. Jesus havia dado um discurso convincente, uma comunicação poderosa de mudar a realidade. Ele já tinha operado alguns sinais ali, já tinha uma fama ali. Aí Pedro foi e falou assim depois, quando Jesus falou, vai lá, e Jesus falou, faz o teu mar e lança a rede. Aí ele foi e falou, ó, sob a tua palavra eu farei isso. Você está falando agora, eu acredito. Olha só, tá vendo? Eu acredito agora, você vai mudar a minha realidade. Ele foi lá, fez e mudou a realidade de Pedro. Então você vê, Jesus destravou ali a mente dele. Aí você me pergunta, ele fez isso 100% Deus? Eu quero acreditar que foi 100% homem naquele momento, para poder mostrar que a fé, ela muda a história. Porque ele veio nos ensinar a ter fé. Jesus, ele veio nos ensinar a ter fé. Ele veio nos ensinar a acreditar mais, a botar a nossa fé em prática. Ter fé, ter esperança. Porque a fé te leva para o céu. A fé te faz viver aqui na terra. Abraão viveu pela fé. Abraão viveu o evangelho lá no Velho Testamento. Acho que foi o único que viveu o evangelho. Davi viveu o evangelho lá no Velho Testamento. Então Abraão, ele é até citado aos Hebreus, ele é citado por Paulo em outras cartas, porque ele viveu o evangelho no Velho Testamento, viveu pela fé. E é isso que Jesus quer, que vivamos pela fé. E ele veio nos ensinar 100% homem. 100% homem. Ele era 100% Deus e é. Mas ele veio nos ensinar com a sua natureza humana, de que nós podemos evoluir mais e mais na nossa vida. Nós temos travas na nossa mente, bloqueios na nossa mente, nós somos autossabotadores, nós nos sabotamos. Nos sabotamos. Nós procrastinamos diariamente em coisas pequenas. E a Bíblia fala, ser
fiel no pouco, no muito te colocarei. Então, eu, você, se a gente não observar mais a nossa vida aqui na Terra, quando nós acordamos, já passamos a ser observadores. Observadores de tudo que está acontecendo. Porque a natureza, ela revela a glória de Deus. A natureza, ela manifesta a glória de Deus. Então, a resposta para a sua vitória. Pegou essa chave aí? Pegou? Na natureza tem uma resposta para a sua vitória. Porque a natureza, ela revela a glória de Deus. Então, nós precisamos mudar a nossa vida. Nós precisamos dar um novo rumo para a nossa vida. Precisamos dar criar outras rotas. Se essa rota não está boa, a não ser se está boa. Você diz, Robson, a minha vida está boa. Não preciso criar nova rota, não preciso reprogramar, eu estou bem. Então, tudo bem. Então, eu estou falando para pessoas igual a mim, pessoas que querem mudança, porque nós sempre precisamos de mudança. Então, eu quero mudança na minha vida. Se você quer mudança na sua vida, nós vamos estar aqui. Nós vamos estar aqui em outras lives. Eu vou estar aqui amanhã às 21 horas. Eu vou estar aqui fazendo uma live contigo para nós prospectarmos, para nós prosperarmos juntos, mudar a nossa história. Você pensa que essa palavra não está tendo resultado? No campo espiritual, você pensa que essa palavra não está criando novos caminhos dentro da sua mente? Acontece. Isso muda, porque Jesus ele está nesse negócio. Então, nós estamos debaixo da poderosa mão de Cristo. E a nossa confiança é essa. A nossa confiança é que Ele pode mudar a sua história e pode mudar a minha história. Então, quero parar por aqui. E amanhã nós vamos continuar com esse mesmo assunto, mas com a outra etapa desse assunto. Então, vamos continuar. Eu vou finalizar a história de Jacó e nós vamos ser bem-sucedidos. Eu quero te pedir agora, aonde quer que você esteja, se você tiver possibilidade de dobrar de fechar os seus olhos, ou de olho aberto, que seja, mas você parar a sua mente para orar. Meditar. Você vai meditar e eu vou ministrar sobre a sua vida. Eu vou ministrar com uma oração, com uma palavra que ela vai fazer você tirar pela fé em Cristo Jesus aquilo que está lá dentro. Se você puder agora orar junto comigo, nós vamos orar agora. Então, sente a sua respiração agora. Começa a respirar. Começa a entender que essa respiração ninguém pode te tomar. Esse vírus, coronavírus, Covid-19, ele não pode te roubar essa respiração, porque foi Deus que te deu. Essa respiração, ela é parte da sua vida e Deus dá o fôlego de vida e Ele tira. Essa respiração é o pneuma. Começa a pensar em coisas positivas. Você começa a tirar as coisas negativas da sua vida. Você começa a pensar agora e lembrar em que momento você foi bloqueado ou bloqueada para não ter sucesso, para não prosperar. Você começa a lembrar agora e entender que o teu corpo tem te levado para um caminho que não é bom. O teu corpo, ele tem te levado para um caminho porque ele foi treinado. Ele foi treinado a seguir esse caminho e esse caminho não é positivo, não é de vitória e de conquista, não é de sucesso, é de fracasso. Então você vai pedir a Jesus agora, ó Cristo. Vai pedir a Jesus, ó Cristo, domina o meu eu, controla o meu eu, a fim de que minha alma tenha controle sobre a minha carne, sobre o meu corpo.
e o meu corpo seja dominado pelo o meu eu, a minha alma, em nome de Jesus. E toda mazela, todo problema, que ele seja abortado. E que nós possamos observar mais e entender que esses problemas não podem fazer parte da nossa vida, que são crenças limitantes, que são fagulhas, que são resquícios do nosso passado. E ele não pode fazer parte da nossa vida em o nome de Jesus, porque nós somos mais que vencedores, porque nós sobressaímos, nós somos herdeiros de uma herança. Existe um decreto de vitória para as nossas vidas. E que a nossa alma ela seja a capitã, que a nossa alma seja a capitã, controladora e guia da nossa vida. Que o nosso corpo seja submisso agora em o nome de Jesus Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Ó Pai, obrigado. Te louvamos, te glorificamos, te exaltamos, te engrandecemos, magnificamos, te entronizamos acima dos anjos, dos querubins da tua igreja, dos louvores da tua igreja. E dizemos, tu és a nossa força, tu és a nossa justiça, tu és o nosso poderio, o nosso rochedo, a nossa porção. Muito obrigado. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoa. Vamos estar aqui amanhã. Em nome de Jesus. Não esquece de dar o like aí. Em nome de Jesus. Joinha também. No nome de Jesus. Deus abençoa, meus irmãos. Fiquem com Deus. Até amanhã. Amanhã nós vamos estar aqui. Olha,